A palavra de hoje está escrita no livro de 2 Reis, capítulo número 5, versículo número 1, onde a palavra de Deus nos diz: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. E é através desse texto que Deus falará aos nossos corações. Então fique até o final desse vídeo, eu tenho certeza que seremos abençoados pela palavra de Deus. Olá meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, até que Jesus venha. Nesse momento, vamos nos dedicar ao Senhor com sua palavra, com um momento de oração e claro, com os 2 louvores que eu deixarei indicando conforme a palavra que iremos meditar através desse vídeo. Então, aproveite esse momento, se desprenda de tudo, aproveite esse momento e ouça com bastante atenção, porque Deus ele quer falar ao seu coração através dessa palavra. Eu tenho certeza que seremos mais e mais abençoados por tudo que Deus ele está fazendo conosco. Então, vamos para o momento da palavra? O texto que lemos em 2 Reis, capítulo 5, versículo número 1, vai nos mostrar um momento da história de um comandante do exército, onde a Bíblia nos mostra que ele era um bom guerreiro, era comparado como um herói, era respeitado pela autoridade acima dele, era respeitado pelo povo, era respeitado pelos que o conheciam, era um bom guerreiro. Era um bom batalhador, tinha promovido vitória. Deus tinha usado ele para promover livramento para o seu povo. Mas, embora fosse um bom guerreiro, embora Deus tenha usado ele muitas vezes, embora Deus tenha dado tantas vitórias em tantas guerras, ser um bom comandante, todavia ele carregava em si uma enfermidade chamada de lepra. E essa mesma enfermidade chamada lepra era uma enfermidade que normalmente começa pequena, mas conforme os anos se passam, se expande dentro do corpo da pessoa, dependendo de onde seja que tenha crescido ou começado. Normalmente se expande ao ponto de muitas das vezes, dependendo de onde cresça, promove a morte daquele que tem. E era uma enfermidade que não tinha cura, não tinha jeito para ninguém que tinha. Era uma enfermidade que podia se transmitir para alguém. Era uma enfermidade que há um tempo a parte que estava com a lepra perdia a sensibilidade, a pessoa não sentia mais, não tinha aquela mesma sensibilidade que tinha por causa da lepra. E essa mesma lepra, além de ser transmissível para as outras pessoas, além de crescer com o tempo, além de tirar a sensibilidade, normalmente quem pega a lepra é afetado pela lepra transmitida para alguém. Normalmente a pessoa nunca imagina ou nunca percebe de início. Apenas quando a lepra se expandir dentro da pessoa, a pessoa começa a enxergar isso. E qual é a importância disso para mim e para você? É porque embora ele fosse um guerreiro, embora ele fosse um comandante, embora ele fosse comparado a um herói, visto como herói, embora ele fosse usado por Deus para promover livramento para o seu povo, todavia isso estava acontecendo com ele. Todavia ele estava enfermo com a lepra. Às vezes nós somos um canal de Deus para promover coisas dentro do nosso lar. Nós somos um canal de Deus para promover coisas dentro da nossa congregação, da onde nós estamos na igreja, para dentro da nossa família, para as nossas amizades. Nós somos, graças a Deus, usados por Ele, graças à sua graça e misericórdia, somos usados por Ele. Somos guerreiros, batalhamos dia após dia, guerreamos dia após dia, mas mesmo enfrentando todas as dificuldades que enfrentamos, as guerras que enfrentamos, a gente carregamos dentro de nós uma lepra. Às vezes não percebemos que carregamos dentro de nós algo que precisa ser curado. Eu não estou falando isso para te fazer se desanimar. Eu estou falando isso porque Deus, Ele da mesma forma que está te fazendo lembrar daquilo que está dentro de você, e é uma lepra, é uma enfermidade que está tirando a tua sensibilidade, que está tirando a sua força, porque a lepra também tira a força, é algo que também pode te levar a um caminho distante daquilo que Ele tem para você, é algo que de fato te levará a isso.
E Deus, Ele não está apenas pedindo que eu fale isso, mas Ele ao mesmo tempo toca na sua mente para você mesmo saber qual é a sua lepra, o que é que está dentro de você, o que é que está crescendo dentro de você, que tem se expandido dentro de você, que é essa enfermidade que tem lhe causado mal. Às vezes a gente pensa que está tudo bem. A maioria das vezes é sempre um erro quando não paramos para pensar se existe de fato essa lepra dentro de nós, se existe isso por dentro de nós, porque nós carregamos o fato e o dilema da palavra de Deus que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, mas às vezes se darmos de cara com quem nos magoou, nos feriu, nos humilhou, às vezes a gente não consegue praticar esse amor. E às vezes a gente dá de cara com aquilo que marcou a nossa vida no sentido ruim e não conseguimos perdoar. Nós damos de cara com alguém que nos feriu tanto que ainda guardamos o rancor dentro de nós. Ou olhamos para alguém como se fosse maior do que nós e invejamos, nos orgulhamos. Ou muitas das vezes nós buscamos tanto recursos ao ponto de nós nos tornarmos avarentos, soberbos. Cada um de nós às vezes carrega dentro de si algo que precisa ser tirado por Deus. Todos nós precisamos ter um encontro com Jesus para que Ele arranque de nós, para que Ele cure em nós aquilo que tem nos afastado dele, aquilo que tem crescido dentro de nós, seja nesses sentidos que eu falei, ou seja em algo que precisamos ser libertos, em algo que precisa ser tirado de nós, porque nós precisamos viver como uma nova criatura que Deus quer que vivamos. Precisamos viver e ser transformados como Cristo quer nos transformar. Ele não está trazendo você através desse vídeo para te lembrar daquilo que te machuca, para te lembrar daqueles que você precisa perdoar. Ele não está fazendo isso apenas para trazer a sua memória, mas porque Ele também tem a vontade, Ele tem todo o poder para tirar essa lepra de dentro do teu ser. Ele tem todo o poder para te curar por dentro. Ele tem todo o poder para te transformar, para te libertar, para tirar tudo que é preciso tirar dentro de você. Às vezes pode estar no começo disso, pode estar pequeno, mas conforme o tempo se passa, se expande, ele se alarga dentro de nós, ele se aprofunda, e muitos casos mostram que quem tinha lepra, muitos casos a pessoa morria por causa dela, porque crescia na região errada. Se você deixar com que aquilo que tem crescido dentro de você continue crescendo, isso não vai acabar bem para você. Isso não fluirá bem para a tua caminhada com Deus. E eu quero deixar algo claro. Deus, Ele me fez e me direcionou a criar esse canal para ajudar a cada um na caminhada com Deus, para ser um canal de bênção para a vida das pessoas, para trazer uma mensagem. Nem sempre a palavra que Deus me dará será uma mensagem que te fará sorrir, que te fará alegrar. Mas a mensagem que você precisa na caminhada de Deus vai ser sempre a que Deus quer que você ouça. E Deus, Ele quer que você ouça isso. E tem pessoas que você precisa perdoar. Tem pessoas que você precisa tirar o rancor de dentro de si. Existem pessoas que você precisa tirar o sentimento ruim que você ainda tem guardado. Você precisa largar aquilo que te aprisiona. E Deus, Ele quer te transformar. Deus, Ele quer te purificar. Deus quer te lavar. Quer tirar essa lepra de dentro do teu ser. Aquele mesmo guerreiro não tinha ideia do que poderia fazer, porque a lepra era algo incurável, era algo que não tinha jeito para quem tinha, podia ser transmitido. E eu quero focar nisso agora, porque quem é que nunca se viu com alguém que estava por dentro sentindo algo, e quando se percebeu, você mesmo foi afetado, você mesmo foi levado no mesmo embalo? Pessoas que às vezes está ignorante, está briguento, está raivoso, e você acaba recebendo essa transmissão e começa a ficar raivoso, começa a ficar todo ignorante por conta que alguém transmitiu isso para você. Da mesma forma, a sensibilidade, da mesma forma que Naamã começou a perder a sensibilidade na área onde estava a lepra. Às vezes paramos de estar sensível, às vezes paramos de sentir aquilo que precisamos sentir. Sentir amor pelo próximo. Às vezes a falta de perdão dentro de nós nos afasta da sensibilidade de amar.
Às vezes o rancor ou tudo de sentimento ruim que temos por outras pessoas são tão expandidas dentro de nós que nos faz ficar insensíveis ao ponto de querer amar, de precisar fazer o que Deus quer que façamos. E às vezes nós estamos tão expandidos nessa lepra dentro de nós, por viver tão longe de Deus, por viver em prática de pecado, que às vezes nós perdemos, com certeza perdemos a sensibilidade de sentir Deus estando conosco, pensando que tudo acabou, pensando que tudo não tem mais jeito, porque estamos distante de Deus pelos nossos pecados, porque estamos distante por cada sentimento, por estar distante por causa de tudo isso. Mas não, mesmo diante desse fato de insensibilidade, Deus ele quer curar você, para que você entenda. Deus quer renovar você, quer restaurar você, Ele quer transformar você para que você entenda que Ele está do teu lado e Ele quer fazer isso em você. E Naamã, mesmo sem saber o que fazer, ele ouve uma moça que era sua escrava, que era uma que ele tinha adquirido do povo de Deus. Aquela moça deixa claro para Naamã de que através daquele profeta ele viveria a restauração. Veja que algo que ele precisava viver era ser restaurado. É algo que Deus te fará viver, é ser restaurado. Deus, ele vai te restaurar tanto ao ponto de que quando você fizer, eu vou continuar a história e você vai entender que quando Naamã fez o que foi preciso fazer, tomou a atitude que foi precisada tomar, ele viveu a restauração, a pele dele foi restaurada. E se você fizer o que você precisa fazer, e já vamos falar sobre isso, você vai entender que você viverá em Deus a restauração. Você vai ver o seu interior ser restaurado por Deus e vai sumir a inveja, vai sumir o orgulho, vai sumir todas as coisas que não pertencem a Deus e você viverá a transformação que Deus quer fazer em você. Isso que tem tomado conta do seu interior, se expandido dentro de você, e Deus te fará viver essa restauração. Então ele vai ao encontro de Eliseu na cidade de Samaria, só que isso depois de ter passado pelo rei. Ele vai ao encontro onde está Eliseu, mas Eliseu manda o servo dizer para ele mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. Era algo simples. Ele esperava que o profeta Eliseu estendesse a mão, invocasse a Deus e Deus o curasse, o restaurasse. Mas Eliseu falou, não, a direção de Deus é que você mergulhe naquele rio 7 vezes. Ele ficou indignado porque ele esperava outra coisa, mas nem sempre o trabalhar de Deus é igualzinho do jeito que a gente quer. Nem sempre é do jeito que a gente espera, mas Deus usou até, posso assim dizer que Deus usou até alguém que estava perto a ele e falou, mas se ele tivesse te pedido algo pior, algo mais difícil, você não faria? Então ele refletiu e decidiu, eu vou mergulhar no rio. Veja que para ele viver o que Deus queria fazer, para ele viver a cura, a restauração, a transformação que Deus iria fazer e tinha como plano fazer na vida dele, ele precisou tomar a decisão de ir. Ele precisou tomar a decisão de ir lá e fazer o que era preciso. Deixa eu te dizer uma coisa, eu quero ser como aquela menina apontando para você e dizendo, eu sei quem pode te restaurar. Eu estou apontando para aquele que tem todo o poder de mudar o seu interior e tirar essa lepra de você. E esse homem é Jesus Cristo. Deus, ele quer te levar a viver isso. Entenda que um dos seus primeiros passos para viver isso é você olhar para Deus e dizer, Deus, eu quero isso para mim. Deus, eu quero ir ao teu encontro, eu quero ir na tua direção, porque eu quero ser transformado, eu quero ser restaurado, eu quero ser mudado, eu quero que o Senhor me cure, me lave por dentro e por fora. Então Naamã, ele toma essa decisão de ir e fazer isso. Você também, para viver isso de Deus, você também precisa tomar essa decisão de dizer, Deus, eu quero que o Senhor me transforme, eu quero que o Senhor tire isso de dentro de mim, tire o rancor, me ajude a perdoar, tire a ganância, tire a inveja, tire, Senhor, a minha prática de pecado, tire, Senhor, isso de dentro de mim, me afasta, me liberta, me transforma. Então ele mergulha, e na 7ª vez, quando ele mergulha e ao levantar, ele levanta sem a lepra.
a lepra já tinha sumido, ou sua pele ficou totalmente diferenciada em comparação ao que era antes. Tenho certeza de uma coisa, o fato de Naamã descer 7 vezes foi o fato dele buscar aquilo que ele precisava em Deus. Então eu tenho uma certeza, depois de você tomar a decisão de querer isso de Deus, você tem que buscar. Deus, eu buscarei no Senhor a minha transformação. Eu buscarei no Senhor para que eu seja curado. Eu buscarei no Senhor porque só o Senhor pode fazer isso em mim. Só sua presença pode fazer isso em mim. Então, Naamã fez confiando em Deus, posso assim dizer. Naamã fez na total confiança que daria certo. Então você também precisa não apenas tomar esse passo, mas começar a buscar a Deus e dizer: Deus me transforma, Deus me lava, Deus tira o rancor, Deus tira a inveja, Deus tira a falta de perdão, me ajuda a ser transformado, a ser quem o Senhor quer que eu seja. Você buscar a cada dia a Deus, e você descer a cada dia a Deus, Deus não deixará com que a mágoa permaneça, com que a falta de perdão permaneça. E eu posso até dizer que o tempo em que você começar a ser transformado por Deus, tenha certeza que, se for preciso, Deus trará quem você precisar ver frente a frente e praticar a prática do perdão. Se for preciso, Deus vai trazer aquele que te magoou e te humilhou há um tempo atrás, para que você viva de fato aquilo que Deus fez em você, que tirou a mágoa, tirou a inveja, tirou o orgulho. Deus te fará viver algo novo. Você precisa se esforçar, você precisa tomar a decisão, você precisa buscar a cada dia ao Senhor. E Deus não apenas vai tirar essa lepra de você, mas te fará viver um novo tempo em sua presença. Então, tomou essa decisão? Se você tomou essa decisão, então vamos nos dedicar em oração. Eu estarei orando por você e você estará orando por si mesmo, pedindo isso a Deus. Então, vamos orar. Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus, eu oro por essa vida, eu oro por essa pessoa que, ao ouvir essa palavra, tomou essa decisão. Assim como o Senhor Deus tem me direcionado a ajudar as pessoas pela sua palavra, eu tenho certeza que a sua palavra, com todo o poder que ela tem, ela entra, Senhor, no interior de cada pessoa e a convence do que é preciso, a convence do que é necessário. E se é necessário, Senhor, que nós o busquemos, que nós começamos hoje essa busca, nós começamos hoje esse momento de buscar no Senhor o que é necessário. Nós queremos ser transformados, nós queremos que a lepra saia, nós queremos, ó Deus, que isso seja acabado hoje, que isso seja acabado e arrancado, lavado em nós, assim como Naamã precisou mergulhar as vezes que foi preciso mergulhar. Nós buscaremos e oraremos ao Senhor todas as vezes que for necessário, todo o tempo que for preciso, até vivermos por completo a libertação dessa lepra dentro de nós, até nós conseguirmos perdoar, porque o Senhor tem nos lavado, para conseguirmos tirar o rancor, porque não seremos nós que faremos isso, nós apenas o buscaremos e o Senhor nos aperfeiçoará em sua obra, para que possamos perdoar, para que possamos não viver mais no rancor, tirar a inveja, tirar as nossas práticas de pecado, Senhor, toda a libertação e toda a transformação que precisamos viver. Ajuda-nos, Senhor, a viver a cada dia. Ajuda a cada um, ó Deus, que tem escutado essa oração, a viver a cada dia isso, para que nós alcancemos, ó Deus, no Senhor, o novo tempo que o Senhor tem para nós, o novo tempo que o Senhor já preparou para nós. Então a Ti ora, Deus, apresentando a cada vida que assiste esse vídeo, e que nesse momento eu oro por ela, e que eu possa, Pai, juntamente com ele, se alegrar na certeza de que o Senhor tem operado a libertação, a transformação, e de que essa lepra foi tirada de dentro de cada um. Eu oro e apresento juntamente com eles, em nome de Jesus. Amém. Então você recebe essa palavra? A palavra de hoje foi essa. Eu tenho certeza que Deus falou aos nossos corações e fomos abençoados por Ele. Então, se você recebe essa palavra, você pode deixar aí nos comentários um amém ou um glória a Deus, como você assim quiser que você receba essa palavra. Então, desde já, seja um canal de bênção para as outras vidas, para que outras vidas sejam alcançadas através desse vídeo, para que outras vidas que você sabe que precisa ouvir essa palavra sejam abençoadas por ela. E se Deus permitir, nos vemos no próximo vídeo. Então fica com Deus e que Deus em Cristo os abençoe em nome de Jesus.